25 equipadores em relação à certificação. E eles, segundo o alinhamento do Mato Grosso com o movimento do Rio de Janeiro, era justamente para acabar com a tal da reforma sem garantia. Né? Então, eles vincularam esse quesito justamente para não ter essa questão, porque muitas vezes o transportador quer, não, faz sem garantia mesmo. Então, foi uma preocupação deles. Nesse caso, o feedback que eles nos deram foi nesse sentido aí. Voltando a dizer, não existe serviço sem garantia. Desde que se faça, ele tem a garantia. Por mais que o cliente ele concorde, vamos fazer sem garantia. Não existe serviço sem garantia. Os impactos na ecologia, uma matéria do Bom Dia Brasil do dia 21 de abril, informações sobre transportes. Eu queria hoje passar essa matéria no Bom Dia Brasil, mas a Globo, ela depois de 2 dias, ela bloqueia a matéria somente uma senha. Eu estava sem, não tenho senha da Globo, então fiquei revendo essa matéria. Ela foi uma matéria de mais ou menos 2 minutos e 50 segundos, onde uma repórter da cidade de São José do Rio Preto faz um levantamento sobre pneu reformado, pneus estourados, os famosos jacarés das estradas, e comenta que no Brasil 40% das empresas reformadoras não têm um segmento aonde pode vir a ocasionar esse tipo de problema, porque então não estão atentos à segurança e qualidade do serviço. E ela também faz uma entrevista com os motoristas, onde todos eles afirmam que não tem como só comprar pneu novo, eles precisam reformar pneus. Até um diz, esse aqui é um caminho feinho, coisa tal, mas eu precisaria reformar. A questão do sem garantia. E aí mostra um acidente que saltou um pedaço do pneu e matou um cidadão, uma foto, a esposa falando que estava de moto, que essa borracha, matou o marido dela, ela se arregou um pouco. Até aí a reportagem estava 10. Falando sobre os reformadores precisam de registro de método, falando do perigo que é fazer um serviço sem garantia, aí voltou para o âncora. E o âncora teve a infeliz colocação de dizer assim: o Brasil precisa proibir a reforma do pneus. E quando o início, o título da minha exposição Brasil sem reforma, até então não tinha uma argumentação para dizer assim, qual é a ameaça para falar do Brasil sem reformas. Não tínhamos nada, ninguém estava falando sobre, vai parar a reforma. Agora o âncora, da Rede Globo, ele fala, o Brasil precisa proibir a reforma. Então eu vou dizer que ele é ignorante, falta informação. Mesmo sendo um âncora reconhecido, sendo um gerador de opinião, mas ele é ignorante. Ou ele tem uma equipe que não informa o setor. E ainda a última frase que ele usa é: o barato sai caro. Claro que ele estava vinculando a reforma de pneus à morte do cidadão. Mas se fosse por isso, pararia de se construir os estádios da Copa, porque já morreram algumas pessoas. Partisse desse mesmo princípio. Então, se cada atividade que morresse uma pessoa, ou até o próprio setor de transporte, morreu pessoa, então não parar de transportar. Mas a partir do raciocínio dele, nós pararia todas as atividades que tivessem ser humano. Porque todas têm risco possível. Então começa a aparecer hoje, amanhã não se tem reforma. Gastaríamos 600 milhões de petróleo, ou 3 milhões de barris. Emitiríamos 1 bilhão e 630 milhões de metros cúbicos de CO2. Nosso ar estaria um pouquinho mais poluído
conhecemos hoje. E aí o Omar estava falando do sucatear os pneus, como quiser fazer essa questão. Omar, tu vês mais 9 milhões de pneus. Só comercial. Se ele falar dos 10, de automóvel, nós estamos falando de pneus comerciais. Um ativo, um passivo ambiental impossível ser eliminado das formas como nós conhecemos hoje no Brasil. Já temos pneus em rios, temos essas queimadas. Hoje, qualquer passeata se queima pneu, porque é um ativo fácil de se encontrar. E ele, pela fumaça que faz, ele chama bastante atenção. Não teríamos mais matéria-prima para esse tipo de ação. O pneu, por muito tempo, ele foi símbolo da lei, jogado no meio ambiente, tendo água dentro, ele pode ter o vigor da lei. Hoje o transporte circula 58% sobre pneus. E 35% são pneus novos, mais ou menos 65% são reformados. E 80% dos pneus do transporte dos passageiros é sobre pneus. Temos ônibus urbanos, ônibus rodoviários e aviões. Aviões também se reformam pneus. Alguns momentos. Se amanhã não tiver pneu reformado, baseado em 2013, faltaria 9 milhões de pneus de reposição. Por mais que os fabricantes nacionais quisessem, eles não têm essa capacidade de aumentar a produção de um ano todo. Também não tem nenhum outro país do mundo que tenha uma capacidade de suprir 6 vezes 9 milhões de pneus. Porque nenhum país está produzindo esse evento. Todo mundo produz aquilo que consome um pouquinho mais para exportar. Teremos caminhões parados por falta de pneus, desabastecimento geral na economia do país, um aumento de importação de pneus, uma alteração na balança comercial, esse equilíbrio de superávit seria necessário. O aumento do custo do frete, aumento da passagem do transporte público. Eu fico imaginando esse momento, teve essas passeatas aí na União, no início do ano, por causa de 20 centavos, o que aconteceria isso com um aumento significativo do custo do transporte urbano. Inflação, aumento do custo das mercadorias, que é a consequência do aumento do custo do frete. Resumo. Matéria do Bom Brasil, a ecologia, o aumento do consumo de petróleo, a emissão de CO2, dizendo que, mesmo o Brasil dizendo que é autossuficiente de petróleo não importa muito, iria importar mais. 51% do transporte de carga, 80% do transporte público são sobre pneus, a falta de pneus novos, caminhões parados, desabastecimento de mercadorias, aumento de importação de pneus, aumento do frete de passagem de transporte público e inflação. Uma questão, uma dúvida, uma provocação. O setor de reforma, como a Rosmar disse anteriormente, é o primeiro país a ter o selo verde para o setor de reforma. Temos os objetivos, o propósito, a política ambiental, a etiqueta. E quando a ADR começou a receber a evidência de se criar um selo verde no setor de reforma de pneus, nós começamos a buscar no mercado algum parceiro que tivesse o reconhecimento do Brasil para colocar o selo verde, fazer um escopo de uma norma para se colocar uma empresa desse selo verde. Depois de me procurar, a BNT se mostrou pronta para isso. Ela detém a chancela do selo verde através de um órgão chamado GEM, Global Ecológico Network.
7, Bélgica. Esse organismo ele tem muito de ter o selo verde. Então ele faz selo verde para todas as atividades. Não tem no metal, tem no papel, tem no texto e agora tem na reforma. O que acontece quando nós fazemos selo verde? Se procura em algum lugar do mundo onde a gente tem contato, se tem um escopo. Se não tem que se criar. E aconteceu isso na reforma. Não existia no mundo nenhum lugar que tivesse o escopo para se verde na reforma. O Brasil foi o primeiro a admitir, aceitou o desafio, depois de um ano se compôs esse escopo do selo verde. Objetivo: estabelecer os requisitos para o produto pneu reformado. É um rótulo ecológico da ABNT. Propósito: mostrar à sociedade que o segmento de reforma do pneu se preocupa com a qualidade do ar e a sustentabilidade do meio ambiente, a política ambiental. Auxiliar o consumidor na escolha de produtos menos agressivo ao meio ambiente. É também um instrumento de marketing para organizações que investem nesta área e querem oferecer produtos diferenciados no mercado. Esse é o objetivo da reforma de pneus: colocar para os seus transportadores que eles podem ser mais ambientalmente corretos, ajudar a esticar um pouquinho mais a vida desse planeta, usando petróleo, emitindo menos CO2, gastando menos água, tendo um consumo de água para fazer um novo, tendo um consumo menor para se fazer reformado, a economia de energia elétrica, a minha diferença na construção dos pneus. Então, esse selo que é dar ao cliente final, para que ele possa colocar para os seus clientes que ele é ambientalmente um pouquinho mais correto, ele não agride dano para ninguém. Pensando que os caminhões, eles emitem uma quantidade de CO2, que seriam combustíveis, como os pneus normais emitem na rodagem CO2 e outros materiais. Então, na reforma, ele tem um ganho um pouquinho mais. Esta é a etiqueta de toda a empresa que tem o selo verde, ela pode colocar no pneu e aí fazer o marketing para o transportador, para a empresa que tem o selo verde. O pneu reformado preserva o meio ambiente. O Polivi é o símbolo da ABNT, é o selo verde, o símbolo da ABNT e da ABR, que é a associação que, em parceria com a ABNT, que tem hoje o selo verde no Brasil. Enfim, era um pouco que eu queria passar para vocês sobre o setor e sobre esse impacto que se a reforma não existisse. Muito obrigado.